Olá, estamos aqui mais uma vez reunidos com o apoio dos nossos amigos espirituais para efetuarmos o estudo do capítulo 2 do livro O Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, um livro de André Luiz. No primeiro capítulo falámos de definição do umbral e finalidade do estado dos espíritos vinculados ao umbral, a questão da noção do tempo e espaço, sensação de estar vivo, prisioneiros de forças vibracionais, assombro, desespero, incertezas, a dor moral. Conclusões que André Luiz teve sobre as causas do seu estado: a falta de fé, o imediatismo, a oportunidade perdida, a caridade, a educação do espírito, o sentido espiritual, o objetivo da encarnação. Vamos começar então o estudo deste segundo capítulo. Suicida, criminoso, infame, gritos assim cercavam-me de todos os lados, onde os sicários de coração empedernido por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atendia-os, atacava-os mobilizando extremas energias, e vão, porém, esmurrava o ar nos paradoxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriram aos ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Vamos interromper aqui e vamos falar de na esfera espiritual prevalece a sintonia que atrai vibrações similares, aproxima-se e vincula aos espíritos. Portanto, aqueles que habitam no umbral tinham a afinidade psíquica com André Luiz. Pobres almas também atormentadas. Isto nós vemos assim, aquilo que somos aqui na Terra, somos automaticamente no plano espiritual. E nós aqui na Terra acercamos aqueles que têm a mesma sintonia do que nós. É o mesmo que acontece no plano espiritual e neste caso específico no umbral. Muitos deles reagiam aos seus sofrimentos íntimos, associando-se uns aos outros, perseguindo e aterrorizando os companheiros de estadia naquele ambiente hostil. Era assim mesmo, era a pressão que uns existiam sobre os outros. No Consolador, o livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, na questão 148, ele realça: o homem desencarnado procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com o seu pensamento, de modo a continuar o mesmo género de vida abandonado na Terra. Mas, tratando-se de criaturas apaixonadas e viciosas, a sua mente reencontrará as obsessões do materialismo, quais as do dinheiro, do álcool e outros vícios. Obsessões que se tornam o seu martírio moral de cada hora nas esferas mais próximas da Terra. Daí a necessidade de encararmos, aliás, todas as nossas atividades no mundo como uma tarefa de preparação para a nossa vida espiritual, sendo indispensável à nossa felicidade, além do sepulcro, que tenhamos um coração puro. Muito importante, realmente, estas palavras de Emmanuel, dando realmente uma visão clara de que aquilo que somos aqui na Terra iremos ser no plano espiritual. Mas Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no item 257, pergunta: podem os espíritos tornarem-se invisíveis uns aos outros? A resposta é a seguinte: sim. Os mais elevados podem-se ocultar dos inferiores. A tentativa de André Luiz de esmurrar em vão criaturas que desapareciam nas sombras pode ser atribuída à condição fluídica de seus corpos espirituais, ou ainda, essas visões poderiam ser fruto das suas próprias criações mentais. E realçando, a visão dos espíritos é sempre ativa, mas podem reciprocamente se tornar invisíveis uns aos outros, de acordo com a posição que ocupam.
podem se ocultar dos que lhes são inferiores, mas não dos superiores. Nos primeiros momentos em que seguem ao desencarne, a visão do espírito é sempre perturbada e confusa. É aquilo que nos espera na passagem que todos teremos pelo umbral. Continuando o texto, continua André Luís: para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenómenos da experiência material patenteava-se-me aos olhos. Crescera-me a barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e escuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Ele não conseguia pensar. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais desnorteavam-me irremediavelmente. Vamos voltar a parar aqui. Primeiramente devemos entender que o abandono não é real. Ela é uma sensação do espírito limitada às suas percepções. É importante estarmos... É impossível estarmos só e desamparado, uma vez que estamos incessantemente mergulhados nos braços amorosos e insolventes do Criador, cuja solicitude é sempre ativa, interligando todos os seres e que tudo existe. Para André Luís, uma suposta quietude lhe possibilitara concatenar ideias, refletir, analisar, buscar as razões do seu estado infeliz e planejar soluções. Mas aquelas presenças perturbadoras não o permitiam. O que ele não compreendia é que esse assédio só existia em decorrência das suas próprias ideias tumultuosas, cujas sintonias davam acesso a criaturas desajustadas. O que está fora reflete o que está dentro. André Luís não se preparou para esta realidade espiritual, desejava, portanto, uma tranquilidade que não possuía. Viveu o seu imediatismo incessantemente. Agora, diante de um futuro impensado e até negado, não tinha recursos para enfrentar as circunstâncias infelizes que ele mesmo deu causa. É como se a voz interior ressoasse naqueles gritos e lamentos. Imersos no hausto divino, na respiração divina, permanecemos na conexão de outros seres que nos sintonizam os pensamentos. E embora durante a encarnação os sentidos físicos nos proporcionem a sensação de estarmos de aparente solidão quando estamos sozinhos, nunca estamos sós. Estamos sempre acompanhados de espíritos que, atraídos pela sintonia e que interferem em nossa harmonia íntima. No entanto, jamais seremos abandonados pelo auxílio invisível dos nossos protetores espirituais, que nos atendem de acordo com a providência divina. E vamos continuar o texto, em que André Luís continua: que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Tais aborgatórios incessantemente repetidos perturbavam-me o coração. Infeliz, sim, mas suicida? Nunca! Essas increpâncias, a meu ver, não eram precedentes. Eu havia deixado o meu corpo físico a contragosto, recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde, lembrava os assistentes e toda a sua assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentaram nos dias longos que seguiam à dedicada operação dos intestinos. Sentia, no entanto, aquelas reminiscências, o contacto do termómetro, o pico agradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera ao grande sono, a minha esposa ainda jovem e 3 filhos contemplando no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Esta
é a sensação de quem não sabe o que é que o espera na vida seguinte. Esta é a sensação da maior parte de nós aqui na Terra, que não tem conhecimento da vida espiritual. Allan Kardec, na questão 278, perguntava porque aqueles espíritos os chamavam, não é Allan Kardec, mas sim a questão que eu ia perguntar, porque aqueles espíritos os chamavam de suicida. A primeira impressão que se tem é tratar-se de uma forma de provocação. No entanto, essa acusação possui fundamento, pois ligados da mesma sintonia, esses espíritos estavam vinculados a condições semelhantes de culpa e de dor. Agora sim, Allan Kardec no livro Espíritos, na questão 278, os espíritos da mesma categoria se reúnem com afinidade e formam grupos ou famílias unidos pela simpatia e objetivo a que propuseram, os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre seres semelhantes. Pois vejamos, se André Luiz não tinha a intenção de morrer e a sua morte decorreu de doença, poderia ele ser considerado um suicida? Bem, o suicida não é aquele que não é só aquele que tira a sua própria vida em ação direta, mas também aquele que se descuida das condições e elementos de que mantém a qualidade de vida na sua permanência na encarnação, segundo as leis divinas e morais. As doenças fatais que não decorrem de vicissitudes e desequilíbrios próprios do ambiente onde está o espírito reencarna, mas que são provocadas pela imprevidência, negligência e imprudências, podem caracterizar o suicídio consoante o grau de conhecimento do ser. É um suicídio indireto e inconsciente. Em decorrência da falta de esclarecimento dos encarnados sobre a vida após a morte, afinal, a ideia de uma eterna separação não é real. Permanecemos ligados aos nossos entes queridos por imperecíveis laços de amor, que nos sintonizam onde quer que estejamos e que nos reunirá pela eternidade. Somente é real a separação física e a saudade que dela decorre. Porém, quanto mais nos colocamos conscientes de que somos espíritos e não um corpo físico, mais de uma forma serena teremos de encarar o término natural da vida transitória na matéria. E por que será que André Luiz se refere ao momento da morte como o grande sono? Isto é sem dúvida uma perspectiva materialista de se denominar, de classificar a morte, quando os olhos do corpo físico se cerram para não mais acordar. No entanto, parece imprescindível repensar nossa forma de encarar o momento expresso da vida, não expresso, mas o mais extremo da vida material, para que esse fenómeno tão natural e certo tenha uma aceitação, a proporção que realmente lhe cabe, uma passagem para a verdadeira vida, a vida do espírito que todos somos. Na desencarnação, isto é, na libertação dos laços que entrelavam o espírito, ou seja, o corpo espiritual, ao corpo físico em si, agora sem vida, quando o espírito é conduzido à verdadeira condição na esfera espiritual, somente ocorre uma espécie de sono provisório, isto é, de atordoamento, de falta de lucidez das ideias, até ao despertar. É o que nós denominamos de estado de perturbação. Há também uma crença religiosa que na morte a alma dormiria à espera do juízo final, quando Jesus viria para julgar os vivos e os mortos. Esta também é extremamente importante e há um apontamento na revista Espírita de 1868 sobre o juízo final. Ele virá sobre as nuvens proferir suas temíveis sentenças.
Não significa vos dizer, ó espíritas, que ele vem perpetuamente receber as almas dos que entram na erraticidade, ou seja, na vida espiritual. Passai-me à direita, dizei ao o pastor que transmite às suas ovelhas, vós que agiste segundo as vistas do meu Pai, passai-me à direita e subi para ele. Enquanto a vós que deixaste de dominar pelas paixões terrenas, passai à esquerda e estáis condenado. Mas aqui também há um apontamento muito importante para mim de Erasto, que é o seguinte: sim, estáis condenado a recomeçar o caminho perdido em novas existências terrestres, até que vos tenhais saciado de matérias e maldades, e que enfim tenhais expulsado o impuro que vos domina. Sim, estáis condenados. Ide e voltai ao inferno da vida humana, enquanto vossos irmãos da minha direita vão se precipitar nas esferas superiores, de onde as paixões da terra estão excluídas, até ao dia que entrarmos no reino do Pai, por uma maior purificação. Ó espíritas, vendo que a vossa doutrina é a única que consola, a única que dá esperança, não condenam a punição eterna os infelizes que se comportarem mal durante alguns minutos da eternidade, a única enfim que preside ao fim verdadeiro da terra pela elevação gradual dos espíritos. Muito importante, sem dúvida, e muito esclarecedor este apontamento de Erasto. E vamos voltar ao texto. Porque a pecha de suicídio, quando for compelido a abandonar a casa, a família, o doce convívio dos meus, o homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto, a princípio, comecei por entregar-me aos longos períodos de desânimo, e longe de perseguir na fortaleza moral por ignorar o próprio fim, sentindo que as lágrimas longamente represadas visitavam com mais frequência no meu coração. A quem recorrer? Porque maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semeavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava as outras realidades do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura escolhidos na experiência material. Pois aqui André Luiz reagia diante desta acusação que ele considerava injusta, não é? A princípio reagia com convicção não ter cometido suicídio, depois com desânimo e por fim em lágrimas por não saber quando terminava aquele tormento. Uma condição pertencente à enfermidade dos espíritos é não entender o fim da provação, acreditando que ela é eterna. Este é um pequeno apontamento do céu e inferno na parte 1. E também em que imperfeições? Qual foi a primeira barreira ultrapassada por André Luiz? A barreira do orgulho, reconhecendo de que, apesar da sua cultura intelectual trazida do mundo, não conhecia sobre as questões espirituais ante do infinito. Há também aqui na Revista Espírita de 1858 o orgulho, sobre o tema o orgulho, aliás, que quero realçar. Houve tuas riquezas e tuas grandezas, vaidade das vaidades, escaparão das tuas mãos quando vier o grande dia, como as águas errantes da torrente que o sol faz evaporar. De tuas riquezas só levarás contigo as tábuas do caixão e os títulos gravados na lápide, neste caso a pedra do túmulo, serão
palavras vazias de sentido. E São Luís acrescenta: humilha-te, soberbo, pois a mão do Senhor curvará o teu orgulho até ao pó. Esta é também de realçar, porque e vou só acrescentar mais um pouco. Escuta: o cão do coveiro brincará com os teus ossos, e eles serão misturados aos dos indigentes, confundindo-se tuas cinzas com as deles, porque um dia ambos sereis reduzidos a pó. Amaldiçoarás então os dons que recebestes, quando vires o mendigo revestido da sua glória, e chorarás o teu orgulho. Importante e muito claro, realmente. Vamos voltar ao texto então. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava-se uma fome sob as fibras e, nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando deparava-se-me verduras que me pareciam agrestes em torno de humildes filetes de água a que me atiravam sequosos. Devorava as folhas desconhecidas, colocava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam suas forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muitas vezes suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro, era imprescindível ocultar-me das grandes manadas de seres animalescos que passeavam em bando, quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse qual fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que testava as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de um conforto mítico, médico, extremamente arraigado ao negativismo da minha geração. Impunha-se uma atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. E aqui estamos a parar, porque esta negatividade da sua geração a que se refere André Luiz é o materialismo corrente. É corrente filosófica que acredita que tudo se explica através da matéria, desconsiderando as questões espirituais e qualquer participação divina em todo o processo da formação da vida. No entanto, fica cada vez mais evidente que a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Já dizia Einstein. Continuando: e quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para erguer-me, pedi ao Supremo Autor da Natureza que me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei à súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. E vamos novamente parar o texto, porque vamos realçar a importância da prece realizada por André Luiz. Ao levar o pensamento em prece, na busca da integração com Deus, conseguiu alterar o padrão vibratório, permitindo o acesso de novos espíritos que o pudessem ajudar. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz o seguinte: a prece é uma invocação, por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter como objetivo um pedido, um agradecimento ou um louvor. O
Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas a bons espíritos vão também para Deus. Muito importante, a prece, aquilo que muitas vezes nós nos esquecemos, aquilo que muitas vezes nós não conseguimos executar. E porquê? Porque o nosso orgulho, pelos nossos vícios, e mais pelo não conhecimento de nós próprios, não fazemos. Mas quando começamos a ter um conhecimento maior de nós próprios, e um conhecimento maior dos outros, e um conhecimento maior de Deus, ela faz parte da nossa vida dia a dia. Voltando ao texto, estaria tão completamente esquecido André Luiz? Não. Ele é igualmente o Filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer a atividade sublime enquanto engolfado nestas vaidades da experiência humana. Porque não provaria o Pai Eterno quando providenciado no ninho de aves inconscientes e protegia bondoso a flor mais tenra dos campos agrestes? É que aqui, quando André Luiz refere ao Pai Eterno e ao ninho das aves e à flor do campo, já a consciência dele dos cuidados divinos para com todas as criaturas, reconhecendo filhos de Deus, cujo amor, bondade e misericórdia também o alcançariam. Já no Evangelho de Mateus, no 6,26, olhai as aves do céu que não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e o vosso Pai Celeste os alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Examinai os lírios do campo como crescem. Não trabalham e não tecem. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Como um deles? E a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, Deus assim as vestes. Muito mais a vós, homens de pouca fé. Nada mais a dizer do que estas palavras de Mateus. Voltando ao texto, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar como eficácia o sublime exílio. Continuando a falar do Código Penal, neste caso do Código Penal da Vida Futura de Allan Kardec, temos que o que Deus exige para o fim dos sofrimentos é um melhoramento efetivo, sério, sincero, de volta do bem. Deste modo, o espírito sempre é o juiz da sua própria sorte. Podemos prolongar os sofrimentos pela persistência no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. É preciso haver muito sofrimento para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecimento e remorso, a humilhação, a extrema infelicidade, para tomarmos com eficácia o sublime remédio da esperança. Foi neste instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, e emissários dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternamente, inclinou-se, fixou os meus grandes olhos lúcidos, neste caso brilhantes, e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. E realmente nisto, mas o mais importante é ver a nossa vontade, a vontade interior, a vontade própria, a vontade que nós estamos a demonstrar sinceridade. Quaisquer que sejamos a inferioridade ou perversidade dos espíritos, Deus jamais abandona.
Todos têm o seu anjo da guarda, que é os chamados guias, que velam por eles, no convencimento de sugerir-lhes bons pensamentos, desejos de progredir e de orientar os movimentos da sua alma. Contudo, essa interferência do guia faz quase sempre ocultamente e de modo a que não haja pressão, pois o espírito deve progredir por impulso da própria vontade. Esta é a continuação do enxerto de Allan Kardec no Céu e do Inferno. E voltamos novamente ao livro. Amargurado pranto banhava-me a alma toda, mencionava André Luiz. Emocionado quis traduzir o meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas, reunindo as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E percebendo o meu esgotamento acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida chamou dois companheiros que guardavam a atitude de servos deslovados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros da emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa da maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu, como quem recorre a inadiável obrigação: vamos sem demora. Preciso atingir o nosso lar com a presteza possível. Aqui está um ponto muito importante. Aqui chegamos também ao fim do segundo capítulo deste livro, O Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Quem seria esse espírito? Um anjo emissário de Deus. Mas como ele se identificou, apenas teu irmão, espírito benfeitor, em condições de socorrê-lo atendendo à providência divina. Allan Kardec, na questão 660 dos Livros dos Espíritos, menciona: aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se recusa, quando pedido com sinceridade. A questão aqui é que nós, por vezes, mesmo na Terra, utilizamos a oração, a prece, como uma banalidade. Nós não a utilizamos como vindo do nosso coração, do nosso interior. Nós utilizamos como os outros utilizam, como costuma-se dizer. A prece, a oração, o pedido de socorro, independente das palavras, o importante é aquilo que vem no nosso coração, no nosso interior, no interior de cada um, e não utilizamos uma oração que é comum a todos. Não. Nós utilizamos aquilo que a nossa alma pede, aquilo que o nosso interior pede, aquilo que o nosso coração pede. Isso sim é oração. É a oração pura, é a prece pura, é o pedido de socorro puro. É assim que devemos agir. É assim que nós devemos ter como diariamente. Não só a prece, o pedido, mas que devemos utilizar para agradecer por aquilo que temos. Agradecemos que podemos estar mais um dia aqui, encarnados na Terra. E quando chegamos ao plano espiritual, agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele nos permitiu ter aqui na Terra. Ele nos permitiu ter aqui na vida material. Com tantos irmãos em sofrimento no umbral, em que se baseiam os socorristas espirituais para realizarem o seu trabalho de acolhimento somente a determinados espíritos? É uma pergunta que eu coloco.
Mas a realidade é a seguinte, como acabei de dizer há pouco, quando uma equipa de socorristas parte em auxílio de algum espírito, é porque este já se encontra em condições, já tem no seu interior essa demanda, já se sente forte para pedir a quem criou tudo, a quem criou ele próprio, a Deus. Ou seja, encontra as condições de ser ajudado e já permite algum tipo de ligação psíquica do seu, do seu interior de ordem superior, pois contrário não haveria possibilidade de ser socorrido. Daí nós termos vários espíritos que mantêm muito tempo no umbral, não conseguem ter a noção daquilo que foram, não conseguem ter a noção daquilo que erraram, não conseguem ter a noção de tudo aquilo que se passou ao seu redor, não conseguem ter a noção de acreditarem que existe algo além de nós, existe algo muito forte, algo que foi quem nos criou, quem criou a humanidade, quem criou os animais, as flores, as plantas, os rios, os mares. Quando nós fizermos esse entendimento, quer estejamos aqui na Terra, quer estejamos no plano espiritual, neste caso específico no umbral, o socorro aparece. E o socorro nos vai ajudar a encaminhar-nos a seguir o caminho correto da nossa evolução espiritual. Falemos um pouco agora daquilo que eu fui mencionando neste segundo capítulo do livro Nosso Lar. Falando dos tormentos que André Luís sentiu. Ele sentiu os malfeitores, sentiu a fome, a sede, a aparência, acusações de suicida, mas também quando ele sentiu o seu interior, sentiu que afinal existe uma razão para as coisas que existem na Terra, existe uma razão para as coisas que existem no plano espiritual. Quando ele sentiu que afinal ele tinha criado as causas do seu sofrimento, ele teve o socorro dos benfeitores, teve o reconhecimento da sua fragilidade na Terra, teve as rogativas a Deus, as causas e a duração dos seus sofrimentos. Nós vamos acabar por aqui, neste estudo do segundo capítulo do livro Nosso Lar. Contudo, não nos esqueçamos, aquilo que somos no plano espiritual, aquilo que vamos ser após o desencarne na morte, somos aquilo que somos na Terra. Tentemos reconhecermos a nós próprios, amar-nos a nós próprios, que possamos sentir que os outros são nossos irmãos que estão ao lado, são iguais a nós, são espíritos em evolução. Se eles precisam de ajuda, nós devemos ajudar naquilo que podemos. Se eles têm fome, nós podemos ajudar naquilo que podemos. Se eles precisam de um amigo, nós podemos ajudar naquilo que podemos. E aí, nós saberemos que quando tivermos o nosso desencarne, nós temos um coração, uma alma com mais pureza. Uma alma que compreende a fragilidade que nós vamos ter. Uma alma que compreende o porquê dos sofrimentos que nós temos aqui na Terra. E isso, meus amigos, é o caminho da paz, é o caminho do amor, é o caminho da evolução espiritual, é aquilo que todos desejamos. Muito obrigado mais uma vez por terem escutado este estudo do Nosso Lar, este segundo capítulo. Agradeço já ao meu guia espiritual, aos meus amigos espirituais, terem permitido que eu pudesse mencionar aquilo que mencionei.
que eu pudesse explicar da forma como expliquei. Penso ter feito da forma mais clara. Penso que, e espero que vós todos possam ter entendido que nós somos aquilo que fazemos para ser. Que nós, durante a vida na Terra, durante a encarnação, nós mudamos-nos àquilo que quisermos. Por isso temos o livre-arbítrio. Podemos escolher o mal e o bem. Podemos escolher a fome ou não. E compreendeis neste capítulo que ser denominado suicida no plano espiritual não quer dizer que seja um suicida depois de ter uma vida. Não quer dizer que seja um suicida que se matou por uma ou outra razão. Mas sim aquele que compreende o seu corpo. Aquele que sabe que os vícios da droga, do álcool, da comida em excesso, de muitas situações que prejudicam o nosso corpo humano, se nós não compreendemos isso, poderá acontecer aquilo que aconteceu com o André Luiz no nosso lar. Poderemos ser acusados de suicidas. E suicidas na sua razão. E suicidas com toda a clareza, porque fomos simples e ignorantes. Não soubermos preservar aquilo que Deus nos deu, o nosso corpo físico. Obrigado a todos, e durante esta semana ainda publicarei o 3º capítulo. Muito obrigado. Sua voz falava só de amor.